Meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 14 de setembro de 14 de fevereiro de 2025, estamos iniciando mais um dia, mais uma conversa fraterna, encerrando mais uma semana, graças a Deus. Bom dia, Regina, querida amiga, como vai? Estou dizendo aqui agora que hoje é sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025, estamos encerrando aí mais uma semana juntos com a nossa conversa fraterna. Seu Luiz, bem-vindo, meu querido, bom dia. Capítulo 44 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esse capítulo tem como título Ação. A mensagem é de Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, e diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, bem-vindos. Ana, vou repetir a mensagem evangélica, de Paulo de Tarso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E a mensagem de Emmanuel: nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos. Bom dia, Verônica. Conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos, para que saibamos desejar com acerto. Desejar com acerto para pensar honestamente para falar aproveitando para estudar com clareza para aprender com entendimento para conhecer discernindo, para ensinar com bondade para analisar com justiça, e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação, e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então, meus amigos, essa mensagem é bem singela, mas profunda, e nos leva a uma reflexão muito interessante, muito importante para o nosso progresso. Nós temos que agir. Nós sempre comentamos sobre isso, nós agimos tanto no âmbito material. Todos nós que estamos aqui agora já levantamos da cama, provavelmente já tomamos um banho ou não, mas já agimos de modo que pudéssemos trazer conforto e atenção ao nosso corpo físico. Tomamos um copo d'água, tomamos um café, escovamos os dentes, fizemos algo em benefício do nosso próprio corpo. Desde a hora em que acordamos, agimos dessa maneira. Isso é uma ação para nos trazer conforto. Um banho que eu tomo para sair para trabalhar, um café da manhã que eu tomo para me sentir confortável e nutrido para o trabalho, para sair, para ficar em casa. Alguma coisa eu já fiz. E quais foram as minhas ações com relação ao meu espírito, com relação ao meu progresso? Eu já fiz uma oração, eu fiz uma prece, eu tive um pensamento elevado, positivo, amoroso para minha mulher, para o meu marido, para a pessoa que está comigo. Eu busquei agir no bem. E eu tenho que entender
que agora que são 8 horas da manhã, o dia está apenas começando. Eu vou ter várias oportunidades para agir no bem. É um vizinho que vem tratar comigo algum assunto, é um colega de trabalho, é um amigo ou uma amiga que precisa de uma palavra, de um apoio, é uma atividade que eu vou realizar no bem, na ação de caridade, se eu tiver alguma frente de trabalho nesse sentido. Nós, por exemplo, hoje temos o Ombro Amigo, vamos receber no mínimo umas 25, 30 famílias que vão receber as cestas básicas que vocês nos ajudam a comprar. E aí a gente precisa entender como é que estão as nossas emoções, como nós sentimos, como nós desejamos, como nós pensamos, como nós falamos, como nós estudamos e aprendemos, para nós conhecermos, para nós podermos analisar com mais tranquilidade as questões da vida, né? É preciso sentir a necessidade do bem em todos para que saibamos desejar com acerto. Então, aquele vizinho barulhento, tumultuado, que atrapalha, que às vezes incomoda em certos horários, eu preciso sentir no bem a minha relação com ele, olhar para ele e entender que ele é uma pessoa que precisa de compreensão, porque não está entendendo muito as coisas. Eu tive um exemplo aqui outro dia no condomínio que eu moro, que tem uma obra acontecendo. E o vizinho debaixo dessa obra veio reclamar comigo que a obra está demorando. Aí eu disse a ele que eu não podia fazer nada, que a obra vai demorar o tempo que tiver que demorar, contanto que ela seja feita, realizada nos horários convencionados pela convenção de condomínio. Eu não posso proibir o morador, o proprietário de fazer uma obra e muito menos de definir o prazo dessa obra. Eu não sou dono do apartamento dele, eu estou gerindo aqui o coletivo, que é o condomínio. Aí ele ficou chateado com a minha resposta e disse: pois é, mas no domingo, quando eu boto uma musiquinha para relaxar na minha folga, você manda bater na minha porta e tocar meu interfone para mandar eu desligar meu som. Eu não posso ouvir meu som, mas o vizinho pode fazer obra. Olha que loucura, olha que loucura. O liame que ele criou entre uma coisa e outra, ele comete uma infração. Domingo é dia de descanso, de silêncio, né? Não pode. E outra coisa, em momento algum é permitido num condomínio como que eu moro, que você bote música alta, nem de dia. Se eu quiser pedir para desligar, vai ter que desligar, porque está na convenção. Claro que a gente vai tolerar durante o dia, as pessoas têm o direito, gostam de botar uma musiquinha às vezes mais alto, bota um sábado para fazer uma faxina, é normal. A gente não vai ser também tolerante, mas imagine, olha que absurdo a comparação que essa pessoa fez. O que eu tenho que fazer quando a pessoa faz uma coisa incoerente? Eu falei: meu querido, ouvir música aos berros num domingo é infração, agora fazer obra não é. Não tem como você fazer uma comparação, mas entendam. O que eu quero dizer é que no momento desse aflitivo, a gente precisa tentar, pelo menos, ter compaixão. Precisa tentar conversar com a pessoa de uma maneira que você não caia na esparrela de se ceder junto com uma pessoa dessa, porque a pessoa está em equívoco, né? E outras questões da vida, um colega de trabalho que de repente vem falar com você, um parente que vem mais asperamente falar alguma coisa sem a devida cautela, sem a devida diplomacia. Qual é a tua reação? Eu também tenho reações ainda de arroubos, infelizmente. Gostaria de não ter, mas pelo menos já percebo. A gente precisa atentar que a paz que tanto a gente almeja tem que nascer nos nossos corações primeiro. A paz tem que surgir primeiro em mim, para depois eu reverberar essa paz para o mundo. Se eu não estiver apacentado, se eu não estiver em paz, eu não consigo promover a paz no mundo. Eu vou promover a guerra, porque eu vou externar aquilo que eu tenho sentimento, em sentimento dentro de mim. Bom dia, Rosa, bem-vinda. Então, é muito legal a gente pensar nesse título, ação. E aí, Paulo, na sua perspectiva teológica e religiosa, ele coloca em Deus tudo isso. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor
vosso trabalho não é em vão. Ou seja, fazer o bem nunca será em vão. Atender ao Senhor. O que é atender ao Senhor? É tratar os seus semelhantes com dignidade, com respeito, com caridade, é ter compaixão, é ter caridade, ter empatia com as pessoas, agir, ter uma ação na direção do amor, do bem, da pacificação do mundo, da redução da dor e sofrimento do alheio, principalmente aquele que eu não conheço. Porque amar e tolerar, ter compaixão com quem eu conheço, com quem eu amo, é fácil. Quero ver com quem eu não sei nem quem é. Então, isso é estar em Deus. Isso é agir no Senhor. Estar no Senhor, para Paulo, o que Paulo quer dizer com isso, é que nós temos que estar dentro de uma perspectiva de caridade, de compreensão, de compaixão, de ação no bem, de atitude no bem. Então eu desço a rua, dou de cara com uma pessoa necessitada de um alimento, pedindo, implorando um pão. Eu estou com pressa, estou atrasado. Será que não dá para eu parar ali naquela lanchonetezinha, comprar um negocinho e dar para essa pessoa e seguir adiante, agir no bem? Por quê? Porque eu parei o meu trajeto, eu parei o meu compromisso rapidamente, mesmo que rapidamente, mas eu fiz isso. Eu saí do meu roteiro em 1 minuto, só ou 2, mas eu fiz uma ação no bem. Eu agi no Senhor. E isso nunca vai ser em vão. Todas essas atitudes, por mais que eu não as faça esperando um retorno, eu receberei esse retorno. Porque a vida é assim, a vida é um bumerangue. Tudo que você joga, volta. Então, se você jogar amor, volta amor. Se você jogar paz, volta paz. Se você jogar compreensão, compaixão, empatia, tudo isso volta para você. É uma garantia? Não é uma garantia de futuro, não é uma garantia de felicidade, porque nós ainda somos muito devedores do nosso próprio passado. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas boníssimas, pessoas altamente bacanas, que tiveram obras enormes passando por situações difíceis, idosas, abandonadas em asilos, crianças sofrendo. Às vezes você não sabe, aquela mãe, aquele pai que de repente hoje está sofrendo um isolamento, uma incompreensão, até um abandono. No início foi um pai relapso, uma mãe relapsa. Isso não justifica o fato que quem dera que esses filhos perdoassem, compreendessem, entendessem que seus pais são espíritos em evolução também, e perdoassem, pudessem dar a atenção. Seria o que Deus espera de nós. Mas muitas vezes não acontece. Então, em vez de você ficar com raiva daquele filho que está agindo de maneira que você não considera correta, ajuda, age no bem, tenta minimizar a dor daquele idoso, tenta promover a pacificação entre os dois, a conciliação, para que as coisas se modifiquem sem julgar. Porque a gente não sabe. Tudo nesta vida é consequência de alguma coisa. Toda ação gera uma reação. Você pode ser uma pessoa maravilhosa nessa vida, mas de repente numa existência anterior, você cometeu equívocos que vieram, como hoje, como cobranças para a vida de hoje. Por isso que não se encaixam no seu perfil desta existência. Esta existência rosa já evoluiu pra caramba. Ela não merece passar pelo que ela está passando. Que doença é essa que está acometendo a fulana? Coitada, ela só faz o bem, ela é uma pessoa tão boa. De repente, ela está relacionada com uma existência anterior e não esta. E o melhor de tudo, e o mais lindo de tudo, o mais bacana de Deus, é na sua inteligência suprema e na sua superioridade, na sua misericórdia, te permitir passar pela agrura, por uma expiação, muitas vezes muito terrível, no momento em que você está pronto, que você já é uma pessoa mais preparada, que o seu espírito já está apto a certas renúncias, a suportar certas dores. Aí você vê aquela coisa enorme acontecendo, mas você vê, caramba, fulano é forte, fulana vai conseguir. Porque Deus, meus amigos,
Deus não nos criou para a infelicidade. Deus não é masoquista, não é sádico. Deus nos criou para a vitória, para o amor, para a felicidade. Se está doendo hoje, se está apertado hoje, se está difícil a tua cruz, saiba de uma coisa: Deus só permitiu que essa cruz fosse posta nas suas costas no momento em que Ele tinha absoluta certeza que você tem condições de carregar e ser vitorioso e vitoriosa no final. Tenha essa certeza. Isso é fé. Isso é amor a Deus. Isso é gratidão. E aí a gente vai conseguir entender um pouco mais a vida, o propósito da vida, que não é só, nós não viemos a uma colônia de férias, nós viemos a um mundo que é um hospital, que é um presídio e que é uma escola. Então o que o hospital propõe? O que a escola propõe? O que o presídio propõe? É o que nós precisamos viver com serenidade, com resignação, para aproveitarmos, absorvermos tudo isso e efetivamente podermos progredir, quitando os nossos débitos e evoluindo espiritual e intelectualmente. Vamos agir em Deus, que é a melhor forma e a mais segura de alcançarmos o progresso. Essa é a mensagem de hoje. Bom dia, Ana Paula, bem-vinda. Olha, mais uma vez a questão 39, que complementa tudo isso que a gente está falando. Questão não, capítulo 39 do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, no livrinho que a Rosa me deu. Está aqui comigo, querida. Capítulo 39. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja ferreteado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento da sua vida. Deus está dentro de você. Então, na hora da dor, na hora do desespero, na hora do conflito, Deus está dentro de nós. E Deus estando dentro de nós, Ele é acessível. Acesse Deus dentro de você. Peça. Nós somos eternos pedintes. Peça. Ele vai te ouvir. Ele está dentro de você, dentro de mim e dentro de nós. Acesse-o. Que mensagem bacana, graças a Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um abençoado fim de semana para todos vocês. Daqui a pouco, ombro amigo, e 7h30, vamos para o Oeste. Beijo no coração. Ótimo fim de semana a todos. Até a próxima. Paz e bem. Hoje tem Oeste, hein, Rosa? Prometo que estarei lá.